O paranormal não vem de maneira fácil à nossa realidade, mas ele vem. E os nossos agentes estavam no meio de um voo até que o paranormal afetou esse voo, e eles tiveram que fazer um pouso de emergência. Agora eles estão no meio de um avião que foi forçadamente pousado num aeroporto abandonado e esquecido. E antes de começar essa sessão, vídeo, eu quero avisar que essa história é do Ordem Paranormal, obviamente, ele é do livro, que se você tem um livro de regras oficial compradinho, você possivelmente recebeu um e-mail da Zambo, e que esses tokens todos que eu estou usando dos protagonistas é da biblioteca do Playhay. Então, se você quiser pegar esses tokens, estão lá. E se você sabe fazer tokens, ou você conhece alguém que faça e queira vender pra mim, comissionar, eu tô aceitando, que eu queria ter uns tokens mais autorais que alguém fazia. Então se você conhece isso e queira fazer, a gente faz uma troquinha, eu te pago um negócio, aí depois tu me manda e-mail, ou então mensagem, ou comenta, ou meu Twitter, você que escolhe. Mas certo, vamos começar a missão. No meio dos destroços do que sobrou do avião, os passageiros sobreviventes estão em pânico, perguntando para os agentes o que é suposto fazer agora. Nenhum deles sabe muito o que fazer, e nem os agentes. Eles não conseguem acessar sinal de rádio, então eles começam a andar de um lado para o outro pensando. Enquanto isso, o Miguel começa a tirar os destroços do avião para fora e também tentar tirar os corpos de quem não sobreviveu, tendo assim um ambiente menos terrível. A Marilene, como ela sabe curar, ela começa a reunir todos os passageiros que ficaram machucados, e ela começa a tratar eles um por um. E o Daniel e a Mika ficam tentando descansar por causa que eles estão muito machucados. O tempo passa e a noite chega, e todos os passageiros começam a ficar mais e mais ansiosos, não sabendo para onde eles devem ir ou o que fazer. Então, o grupo de protagonistas, junto com o Alex, o nerd, decidem ir para fora. Porém, como é perigoso deixar todo mundo sozinho no avião, o Miguel decide ficar. Antes dele ficar e o pessoal sair, eles vão até a caixa preta, onde tinham os equipamentos perdidos, e assim eles conseguem pegar algumas armas de volta. Andando pelo aeroporto abandonado, é possível ver um hangar muito próximo dali, com vários aviões diferentes. Eles vão investigar, e o Alex consegue saber que há muito tempo eles já foram abandonados, e que se talvez juntassem as peças iam poder criar um novo avião. Mas nem eles nem o Alex têm conhecimento de como criar um avião. Então, eles ficarem nisso demoraria muito tempo e não teria muito lucro. Continuando a investigação, eles vão até uma cerca, que é muito grande e difícil de escalar. Então, eles decidem voltar pro avião e chamar uma pessoa dos tripulantes. Quando eles chegam lá, algumas pessoas estão sentadas na poltrona, com vários hematomas e feridas, cortes. A maioria deles estão sentados olhando com um olhar de perdição pro nada. Outros estão chorando baixinho. Porém, quando vêm os agentes, todos eles parecem criar um pouco de esperança, como se os agentes fossem a última salvação deles. Eles estão tentando ajudar os agentes de alguma maneira, só que os agentes mostram que está tudo sob controle, para não preocupar eles, e chamam o Gabriel, um senhor forte para ir ajudar eles. E eles levam também o Miguel, que estava lá sentado sem fazer nada. Chegando na cerca, o Daniel e o Gabriel tentam golpear o mais forte possível essa cerca, mas eles não conseguem, e quando eles batem, sai uma eletricidade que acerta os dois, fazendo os dois caírem no chão inconscientes, com o corpo quase morrendo. A Marilene, que estava lá do lado, começa a tentar salvar eles, e ela consegue acordar o Daniel, mas como o Gabriel não era acostumado ao paranormal, o corpo dele não resiste, e ele acaba morrendo, deixando todo mundo em choque. Porém, todos que estão dentro do avião observando a cena, parece que não ficam assustados, não ficam apavorados. Todos eles estão em apenas um olhar vazio e nihilista, em que já aceitou seu destino cruel. Mas Miguel ainda não está querendo aceitar. Ele insiste em investigar os aviões, ainda com aquela velha ideia de conseguir montar um avião a partir das peças dos outros. E quando eles adentram no menor avião, eles conseguem encontrar um diário, que eles leem. Depois eles ainda tentam ir no jatinho, mas é uma tentativa falha, porque eles não conseguem abrir. E indo no hangar, eles encontram criaturas diferentes. Cães, que assim como os humanos se tornaram desassociados. Na luta contra essas criaturas, todos voltam a se ferir muito, mas eles saem vivos por um triz. Como recompensa pela vitória, tem várias caixas de suprimentos, que possibilita eles terem mais comida para conseguir aguentar mais tempo. Então eles levam essa comida para o avião.
E lá o Daniel fica descansando, já que ele foi quem mais se feriu nessa luta. O grupo então segue em frente, até a sala de desembarque. Dessa vez, quando eles chegam lá, eles reparam que tem alguns vultos passando à volta, algumas coisas observando eles. E então, com maior cautela, eles continuam seguindo em frente, até encontrar mais um grupo de desassociados. Esses então lutam contra os agentes, que ficam bem machucados, ainda mais porque não tem o Daniel. A Marilene acaba sendo mortalmente ferida, e o Miguel com esforço máximo consegue salvar ela. E como eles estão muito machucados, eles decidem correr do resto dos desassociados, seguindo em frente. Na entrada do aeroporto, eles veem uma saída, mas com aquele tipo de grades que o Daniel e o Gabriel tinham acertado. Então eles decidem não ir para lá e até o balcão de atendimento. Chegando lá, eles veem um jornal que está escrito: eles continuam mesmo assim, e eles chegam até um restaurante, aonde uma música alta começa a tocar, enquanto um homem misterioso levanta, com os braços devorados, gritando, meio zumbificado. Ele começa a avançar para cima das pessoas, e percebem que era uma ilusão, menos o Alex, que está apavorado, abalado, tremendo. A Mika segura na mão dele e consegue acalmar ele, e então esse homem desaparece para todos. Eles então evitam passar em locais apertados ou apavorantes, e eles seguem até um depósito. E quando eles entram lá, eles encontram vários galões de gasolina. E eles sabem que isso pode ser útil para transportar ou para ligar algum dos aviões. Então eles mantêm esses galões com eles. E caminhando até o corredor, o teto começa a desmoronar, fazendo alguns destroços cair em cima de todos eles, e quase machucando. Eles estão com muito medo e eles não podem voltar por causa das criaturas atrás. Então eles só podem seguir em frente. Como o caminho é de alta periculosidade, o Miguel decide ir sozinho, já que assim ele consegue passar furtivamente e sem fazer muito barulho para algo cair em cima deles. Então é isso que ele decide fazer. Ele começa a caminhar furtivamente, fazendo o mínimo de barulho possível e nenhuma vibração, para nada cair ou nenhuma criatura surpreender ele. Ele chega até um posto médico, onde entrando lá ele começa a investigar, porém tem um cheiro terrível que deixa ele nauseado. Ele começa a querer vomitar, porém ele continua procurando coisas lá. Ele se encontra algum papel, algum documento, ou melhor, um kit médico. Ele não acaba por encontrar nada disso, apenas 2 cicatrizantes. E após encontrar, as criaturas aparecem atrás dele e começam a devorar ele. Eram 3 desassociados. E ele tenta lutar, mas sabendo que ele não vai conseguir, ele começa a correr, cada vez mais tentando escapar dessa criatura. Porém, quando as pessoas veem ele, os agentes, eles começam a caminhar. O Miguel sabe que as duas, Marilene e Mika, não vão conseguir ajudar ele. E o Alex está muito apavorado para fazer algo. Então ele começa a fazer barulho e a disparar contra o teto, para assim os destroços caírem em cima dele e dos desassociados. Isso acontece e ele é mortalmente ferido. Mas antes de morrer ele consegue entregar 2 cicatrizantes para Mika e para Marilene para proteger elas. E os desassociados que estavam atrás dele foram mortos juntos a ele. Depois de recomporem-se mentalmente e fisicamente com os cicatrizantes, elas continuam até subir a uma escada rolante, que o paranormal prepara uma armadilha para elas, tentando derrubar elas. Porém, a Marilene consegue escapar facilmente. E o Alex agarra a Mika e se atira de lá, com assim tomando maior parte do impacto, e com a Mika ficando ligeiramente machucada. Porém, o Alex já tinha se machucado muito outras vezes, então dessa vez foi uma vez definitiva. Ele não consegue sentir mais as pernas dele, e a Mika precisa carregar ele enquanto ele está sentindo muita dor. Elas vão então até a sala das máquinas, aonde elas separam que com a gasolina que tem, conseguem ligar um gerador. E ao fazer isso, as luzes na pista se ligam, e da torre de controle também. Daniel, vendo isso, corre o máximo que ele pode para se juntar ao grupo. E juntos, eles invadem a torre de controle. Entrando na sala, eles encontram uma presença perturbadora. Um ser nunca antes visto. É o Traumático, a criatura que atraiu o avião dos personagens para o aeroporto e zerou as manifestações paranormais do lugar. Ele surgiu como consequência do desastre aéreo da década de 1970 e tem sobrevivido pelas novas vítimas que atrai a cada 13 anos. E dessa vez, os agentes é que são as vítimas. Uma batalha se inicia. A Mika tenta largar o Alex para conseguir conjurar seus rituais, enquanto o Daniel vai para frente da criatura lutar contra ela. A criatura é muito forte e consegue subjugar o Daniel. A Marilene começa a entrar em pânico com a situação. Ela não sabe o que fazer.
Porém, o Alex começa a pegar uma lanterna e apontar para a criatura. Ele começa a gatinhar e a ligar algumas luzes do aeroporto, fazendo assim o medo do local passar e a criatura cada vez mais fraca ficar. Então a Mi começa a conjurar os rituais dela para cima da criatura, que começa a derrubar ela, deixando cada vez mais fraca. A criatura já não se alimentava há muito tempo, ela estava faminta para conseguir comer as pessoas apavoradas. Então o Daniel começa a segurar a criatura e dando cada vez mais tiros para ir metade da criatura. Ela fica cada vez mais fraca, porém a mente da Marilene quebra, sucumbe e ela enlouquece completamente. Ela vai para cima da Mika e começa a atacar a Mika em pânico, não sabendo o que está acontecendo. E o Alex, que está caído no chão, não consegue chegar até a Mika. Então o Daniel tem que decidir entre deixar a Mika se virar ou tentar continuar segurando a criatura. E com uma decisão difícil, ele atira contra a Marilene, que derruba ela no chão, deixando ela inconsciente. Mas a criatura, que aproveitou a distração dele, agarrou e começou a sufocar ele, deixando ele cada vez mais próximo da morte. Porém a Mika, com mais uma decadência, consegue acabar com a criatura, fazendo assim ela se desfazer e os pedaços do corpo dela caírem no chão. Após esse surto de adrenalina, o Alex também começa a enlouquecer, e ambos, ele e a Marilene, acabam por ficar malucos, não entendendo mais nada que está acontecendo e confundindo a realidade de uma mentira, de uma ficção que eles mesmos criaram, para não ficarem com medo. O Daniel não tem muito mais o que fazer. Ele elimina a criatura e a luz, a energia e tudo que o paranormal estava destruindo deixar ao porto desaparece, fazendo assim eles conseguirem finalmente contactar com a ajuda. Infelizmente, o paranormal vem para nossa realidade. E os agentes ou pessoas normais que decidem enfrentar ele acabam por perder a própria vida e às vezes até mesmo a sanidade. Foi o que aconteceu dessa vez. Porém, o sol começa a nascer. Depois de algum tempo, a polícia começa a chegar, junto com bombeiros e médicos. Várias pessoas que estavam no avião são retiradas e são tratadas. Os nossos agentes que sobreviveram se retiram do local, sem ouvir um obrigado, sem ouvir nada das outras pessoas, que apenas estão em pânico. Infelizmente, essa é a vida de um agente da ordem. E eles vão continuar lutando. Eles não têm uma outra opção. Eles voltam para a base da ordem. Eles recebem o tratamento, as condolências. E eles são assegurados que não é preciso eles fazerem isso. Porém, se eles não fizerem, quem é que vai fazer isso? E assim acabou para mim a mesa do Voo da Morte. É uma mesa bem legal, é a primeira vez que eu fiz esse tipo de vídeo e... Então, vocês gostaram? Eu acho que essa segunda parte eu consegui fazer mais coisa do que a primeira, só que mesmo assim eu acho que ainda falta algo, eu sinto que falta algo, pra vocês também. O que vocês sentem falta? Eu não sei se vou continuar esse tipo de vídeo com as outras missões ou não, vai depender se vocês quiserem ou não, e possivelmente vai ser em outros aspectos, em outras formas, porque eu quero testar qual que fica mais legal. Eu gostei dessa, mas eu tive uma outra ideia que eu não vou dizer porque pode ser surpresa, que eu acho que também vai ser legal. Então a gente se vê nessa. Lembrando que caso você tenha alguma pessoa para fazer os tokens e tudo mais, manda mensagem no meu Twitter, tá aparecendo aqui. Esses tokens foram tirados do PlayRay, lá da biblioteca Reavisando. E até a próxima, gente. Tchau!